Bem-vindos a mais um dos Presidente Show. E no episódio de hoje a gente vai reagir ao Santinelli no debate sobre o Léo Lins. E vamos tentar jogar mais uma pá de cal em cima do corpo do Santinelli morto. Todo mundo já falou mal dele, a gente vai só... Tô fazendo nada mesmo? Eu acho que pra gente entrar nessa discussão, a gente tem que primeiro falar do... Não do Léo específico, tá ligado? Mas de qual é a regulamentação pra isso. O que a lei fala, tá ligado? Você tentar a lei, é o mínimo. A lei mandou prender o Léo. O que a lei fala? E o Léo cometeu o crime ou não? É esse que é o ponto. Que aí a gente pode... Fora o que a lei tá falando, pra fora disso é tudo conjuntural, certo? Então, vamos lá. Eu tô falando linguagem de advogado. Tudo conjuntural. Como se a gente tivesse entendido o que aquilo quis dizer. Traduz pra mim. Acho que eu falo por todos nós que concordamos que somos contra a prisão do Léo. O problema é essa alteração da lei, né, da introdução da lei de injúria racial, né, que passou agora, que foi votada no governo Bolsonaro e foi sancionada pelo governo Lula, que é a lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo, né? Até aí, ninguém tem problema com isso. Racismo, ninguém vai estar. Não tem problema. Inclusive, um dos problemas era que vários crimes que normalmente você acha, isso aí é racismo. Sim. Não, é injúria racial. Então a pena era menor, aí ficava aquela coisa de, exatamente. Assim, o racismo é uma ação, né, que vai, por exemplo, não deixar uma pessoa de outra cor entrar no elevador, entendeu? Isso é um ato de racismo. Xingar uma pessoa por ser de outra cor é injúria racial, é diferente a ação da injúria, certo? Aí essa lei que parou os dois. Até aí tá tudo bem, pô. O problema dessa lei são os artigos, é o artigo 20, o artigo 20A e o artigo 20C, que são esses artigos, nesse artigo, ele soma não só a injúria racial, ele equipara, ele coloca grupos minoritários, coloca comentários religiosos. Eu vou ler o artigo certinho pra vocês aqui, o 20C, que ele coloca tudo no mesmo balaio. Inclusive preconceito por procedência nacional. O que diz que, por exemplo, uma injúria racial é tão pesada quanto uma piada de gaúcho, por exemplo. Basicamente, a lei coloca tudo no mesmo balaio. Ou seja, os políticos queriam criminalizar todos os tipos de piada, sem entender a origem da piada e por que um comediante faz piada. Princípio de conversa, a maioria dos comediantes são reclusos, são antissociais e acham na comédia um motivo para respirar novamente. E aí eles começam a estudar as técnicas e veem que palavras não significam nada no fim das contas. Por quê? Políticos falam que vão fazer as coisas e prometem. No final, não fazem nada do que prometeram. A Constituição está escrito o quê? Está escrito palavras lá. O que eles fazem na prática? Nada. Eles te dão segurança? Te dão lazer? Não te dão, eles te pegam seus impostos. Então, eles não têm que colocar as palavras que estão na Constituição em prática. Por que se eu falar, aí sim que eu tô prejudicando alguém? Tô xingando alguém. Por quê, mano? É só palavra. Todo mundo pode falar o que quiser. Fazer o que quiser que não pode. Agora, se você quer criminalizar palavras num palco, entendeu? Então não cabe. São coisas diferentes. E as pessoas não entendem isso. As pessoas querem criminalizar o que os caras estão dizendo porque eles incomodam. São comediantes que estão cutucando o poder. Sempre foi assim. Por isso que o rei tinha um bobo da corte para colocar os pezinhos dele no chão, senão ele fazia o que quisesse. Imagina se não tivesse um bobo da corte, o que o filho rei, que nasceu rico, ia fazer com os pobres? Ia cada vez mais tirar, porque ele não quer trabalhar, ele quer pegar o dinheiro dos pobres. Imagina agora quem é o filho do rei, nessa analogia toda. É o governo, porra. Eu não tenho raiva de governo. Só tenho ódio, mas eu não tenho raiva. Na verdade, não. Pra lei, a piada de gaúcho, ela é mais pesada do que uma injúria racial cometida na rua. Se você vê uma pessoa de outra cor que seja e xingar ela, você vai ter uma pena aí de multa, né? De injúria. Pra injúria racial, agora entrou
2 anos, certo? Se você tem um agravante da piada, se você fizer uma piada com a raça da outra pessoa, você tem um agravante que vai aumentar de 1/4 a metade da pena. Por isso que a pena do Léo foi pra 8 anos, que foi 5 anos a pena máxima de injúria racial, mais essa pena daí. Ou seja, são 7 anos se você fizer uma piada. Então, mas Entendeu? A pena tem um agravante, que é fazer piadas e jogar na internet. Agora, aí que tá. O comediante não vai jogar suas piadas na internet, vai ficar só fazendo no palco, sem capturar, entendeu? É como se um cantor cantasse e não divulgasse o trabalho na internet, cara. Hoje é imprescindível. Você não pode colocar, não deve, isso é imoral. Se você entende o processo dos comediantes, se você estuda os caras e coloca uma lei com agravante dele divulgar o próprio trabalho. Tipo, não é. É porque aí as pessoas pegam o trabalho do cara, cortam em sessões, em coisas que, de mau gosto, né? Óbvio, fora de contexto, e divulgam para as pessoas sensíveis. Essas pessoas estão cometendo crime. Entendeu? 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 Eu tô contando uma piada aqui. Você pega a minha piada e joga para quem é sensível a esse tema. Quem que cometeu o crime? Eu que tô falando o que eu quero, porque eu sou livre? Ou a pessoa que quis que a pessoa sensível escutasse e fez de má fé, de má índole, que normalmente é beautiful people que eles falam. São pessoas que falam que fazem o bem e fazem isso que acabei de dar o exemplo, entendeu? Outra vez usando as palavras a seu favor, distorcendo toda a realidade dos atos e palavras que estão em duas esferas diferentes e convencendo a população que eles estão certos, né? Quando na verdade quem está do meu lado, entre aspas, não quer convencer ninguém. Eu quero só falar meu absurdo em paz. Não posso falar meu absurdo em paz, ir embora e dormir? Não. Fica respondendo a processo. Eu tô agindo como se eu estivesse na turma do Leolins, entendeu? Porque é a turma mais legal, mais descolada. A gente fala besteira e abusos. A gente, a gente surfa nessas ondas perigosas. Que medo. Ai, vamos falar besteira e vamos ficar impune. O foda é que todo mundo pensa besteira, mas poucos têm coragem de falar a besteira. Mas mais poucos ainda, covardes, têm coragem de agir a besteira, de colocar a besteira em prática. Esses são os canalhas que têm que se responder em lei, que têm que ser presos. E eles estão por aí fazendo o que estão fazendo. o Se você agravante. for racista mesmo, a pena é multa ou, agora, com o agravante, 2 anos. Se Esse é o exemplo dele, onde lá na lei está escrito que se você falar coisas racistas, entendeu? Você vai preso, a multa do Léo Lins sobre a piada e publicar. O agravante, dá 8 anos. Agora, se você for racista, é multa, entendeu? Essa é a distorção. Tá na lei, não sou eu. O cara interpretou sim. E se for algo parecido, já é grave. você fizer piada, é 7. Então, mas o agravante Júlio, é que a questão. Pode falar. fala. Oi, Cláudio, pode falar. Não, que eu acho que, obviamente, Deixando claro que no início agora eles estão de boa. Depois vai piorar. tem toda uma questão aí jurídica, legal, que é importante, que é o que baseia toda a questão do Léo, mas tem uma questão conceitual que quando a gente começa a aceitar normal pra caramba o Estado, ou seja, seus funcionários, Então, começar a confundir. Aceitar o Estado te dizer o que fazer. Que hora você tem que dormir, o que você tem que comer. Isso é foda. O Estado não diz, ele trabalha pra gente. Os políticos não entendem. Não entendem. É o que é ação, porque a tal da liberdade de expressão é aquela coisa assim, você não pode gritar no cinema fogo, mas você pode ter opinião merda dizendo que eu quero que todos os cinemas peguem fogo, porque a opinião é diferente da ação. É, do Então, quando call to você action, né? começa, quando você sim. começa Eu tava vendo quem ia falar call to action primeiro. Porque o cara quer. Eu sei da lei, call to action. Sabe o que é call to action? É uma chamada para ação. Você não pode chamar as pessoas para agir, mas você pode falar que vai chamar as pessoas para agir. até aceitar, porque é bonzinho, E você pode querer a ação. é Você não pode fazer. bacana, concordo, a injúria racial é igual ao racismo. Mas aí quando cai no racismo reverso, aí já não é muito. Mas quando o racismo é de japonês com chinês, já não encaixa. Então tem todos os critérios que você joga na mão da burocracia. A lei interpreta como ela quiser. Racismo é o quê? Contra negro só?
Porque negro não é outra raça. E nem chinês e japonês não é outra raça. Se eu xingar um negro, porque ele foi filha da puta comigo, eu tô cometendo racismo. Entendeu? Como é que é nebuloso? Se eu matar um negro, porque ele tentou me matar, já pode ser racismo. Entendeu? Aí que é foda. Você não entende o que que é. Você não sabe o que que você tá fazendo. Às vezes se você for um cego e chegar alguém perto de você querendo te matar e você mata ele, se for negro, você cometeu racismo para essas pessoas, entendeu? Democracia, dizer o que é engano, o que é crime, o que tem duração de Não pena dá pra eterna e o definir. que não tem, o que está no tribunal imediato da opinião pública, o que está no tribunal legal. Eu acho que são muitas questões que são novas para quem é novo, quanto mais para mim que não sou. Então, assim, que eu acho que a gente tem que separar quando discute as coisas, porque a questão é assim, quando você chega hoje e joga a questão do Léo Lins, tem uma galera que é identitária, woke, que chama, que é puta com Léo Lins, e tem uma galera que é o inverso disso, que também é puta com ele, porque ele fala de pedofilia, porque ele fala de autista, porque ele fala de síndrome de Down. E você assistiu o episódio do Léo Lins? Pra você falar alguma coisa? Vai, assiste. Fica uma hora vendo ele esculhambar todo mundo. Democraticamente. Cada um é esculhambado. Desde político a não. Vai lá. Então tem um arco ideológico que basicamente. E você cristão que tá me vendo e acha que você é superior porque você não fala isso, vai nessa. Tô ligado nos seus pensamentos. Eu converso com muitos cristãos assumidos, declarados, que vão na igreja. Cara, eu vejo cristãos que postam que estão na igreja, cara. O cara posta que tá na igreja, quer falar alguma coisa. Mano, Deus tá no WhatsApp, tá no Instagram? Não tá, mano. Você acha que você é cristão, tá postando que vai na igreja? Vem cá. Você acha que Deus tem Wi-Fi? Você acha que Jesus tá lá no smartphone vendo você postar que tá na igreja? Você acha mesmo que você vai ser abençoado quando você posta? Você acha que você tá nos melhores amigos de Jesus Cristo? Você acha que tá no Close Friends de Jesus? Você acha mesmo que postar que tá indo na igreja vai te abençoar? Vamos lá, tô gostando. Deixa eu pensar. E autoconsciente das piadas. Agora é foda. Você acha que sua futura sogra vai ver suas postagens e vai achar que você é um genro melhor? Você acha mesmo? Você engana todo mundo, mas você não engana a mim, não. Cristão que posta, que tá indo na igreja, pra mim, tá querendo uma aprovação da sociedade, tá buscando tudo menos uma fé. Sua fé é muito forte, né? Pra postar. Sua fé é muito forte. Te garante. Uhum. Não tem esse apreço todo pela liberdade de expressão. A primeira emenda não é aqui, é nos Estados Unidos. Então a gente tem uma galera a ideia é que a ofensa por si só tem um peso maior do que o fluxo das coisas, e a ideia é que a liberdade de expressão ela existe basicamente para quem você detesta, porque para amigo é tapar nas costas, é conversa. Um exemplo, aqui no Brasil, a liberdade de expressão funciona para quem você detesta, não para quem realmente precisa, que são todos em geral. Isso se chama liberdade de expressão. Todos em geral devem usufruir da liberdade, não só quem você gosta. Então você não pode defender o seu amigo e atacar seu inimigo usando o mesmo argumento. Isso é falta de moral. Você não sabe o que você está falando. Festinha, bate-papo, o cacete. Então, esses conceitos não são muito, assim, longe do consenso. Tá todo mundo se estapeando por eles. Pronto, chega. Então, a questão, Cláudio, disso aqui, ó, eu achei que, olha, o problema é esse artigo em específico, por quê? Porque ele abrange e faz dessa lei em específico, não nesse caso o Léo específico, tá? Ela vira um instrumento pra
possível perseguição de qualquer coisa. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem aqui, ó. Olha lá. Na interpretação dessa lei, o artigo 26. Eu nunca mais para quem conhece ele, e tá falando sobre artigos e lendo o artigo de lei. Ele levou a sério, hein, cara. O juiz deve Claro, ele pode ser preso, né? Ele fala essas besteiras. considerar como discriminatório qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, ou seja, qualquer coisa, né? Que usualmente não dispensaria outros grupos por razão da cor, etnia, religião ou procedência. Então, aqui você tem grupos minoritários, cor, etnia, religião ou procedência. Isso aqui, cara, isso aqui é basicamente E eles escreveram a lei para abranger tudo, ou seja, grupos minoritários. O que é um grupo minoritário para você? Dois ovos é um grupo minoritário? Você não pode fazer piada com o ovo. O que é grupo minoritário? Uma dúzia não é um grupo. Agora, dois ovos é um grupo minoritário, entendeu? Os ovos não podem se xingar mais. Óbvio que é um exemplo ridículo, eu não sei dar exemplo cômico. Mas é o que eu tudo. Por exemplo, sabe o que é um grupo minoritário ideológico? Terraplanista, pô. Não, pô, mas a lei não tá pra. Então, Quando fala, A lei não tá. É porque ninguém vai se importar com os terraplanistas. Ninguém vai acusar eles, entendeu? Ninguém vai xingar eles, eles não vão processar. Porque eles têm um nível de cognição maior do que o. É foda falar do que os negros, os gordos, os velhos e os autistas. Que é as pessoas que se inflamam. Na verdade, quem se inflama são defensores desses grupos. Nem sempre são pessoas que participam desses grupos. Os caras tá sem nada pra fazer, né? Uma pessoa que se irrita com uma piada de gordo, ela não tem nada pra fazer. Cara, é justamente, cara, esse Beautiful People que eles querem salvar o mundo divulgando virtudes. Eu vou salvar os gordos. Você não pode falar isso dos gordos. Léo Lins é aquilo outro. Cara, por que você não tá cuidando da sua vida? Por que você não vai ajudar alguém que tá com dificuldade? Entendeu? Realmente fazer sua política. Não, mas você fica tentando ajudar, combater espantalhos. Se o Léo Lins for preso, sabe o que melhora no mundo? Nada. Inclusive piora, porque toda cidade que o Léo Lins vai fazer piada, ele cutuca o prefeito da cidade. O prefeito fica nervoso e a população fica do lado do Léo Lins, porque o Léo Lins fala sobre os buracos da cidade, fala sobre os defeitos da cidade durante o show. E as pessoas gravam e postam. Aí irrita o prefeito, porque o prefeito não está trabalhando. É porque aqui no Brasil, são grupos, né? O prefeito, ele tem que se aliar a grupos, ele entra pra política, se alia a grupos, aí fica um rabo preso. Aí tem mulher, tem filhos, a pessoa ameaça os filhos dele. Aí ele tem pai, tem mãe, ameaça o pai. Então ele tem que ir cada vez mais naquela areia movediça e acabou a vida do cara. E ele não trabalha pro povo, ele trabalha para essas pessoas, trabalha para interesses públicos e nunca faz o que ele deveria fazer. Então a população vai estar sempre pegando no pé. E o Léo Lins é um dos poucas pessoas que está realmente lutando por você. Uma das poucas pessoas. fala grupo minoritário, não é não existe proteger. discriminação na lei do que é grupo Não, Deus, minoritário. Pô, mas Só um como é- negócio, Eu sei, Deus. eu sei Mas que é uma, eu sei que é uma é esticar. É um salto. Mas se existe abrangência Mas assim, na escritura da lei pra isso, Então, mas a é lei uma tem que parada. ter Se eu mudado. fizer Não, piada. peraí, só um óbice. É que tem um negócio assim, que eu vi num debate que participei outro dia, tinha uma advogada falando por que teve a mudança da lei, que surge no cenário do estádio de futebol, gritando macaco, com a conjuntura lá da coisa do Vini Júnior, o cacete, que era a ideia de que espetáculos esportivos. Aí a ideia de você coibir, aumentar a pena da injúria para o ato de agressão racial, o cara que fica no estádio de futebol alegando um anonimato, alegando uma multidão, alegando sei lá o quê, parar de alegar. Vai se fuder esse cara. E aí teve agregou. Tinha um caso da gremista que chamou o Aranha de macaco. Sabe o que aconteceu? Por que ela chamou o Aranha de macaco? Porque a torcida do Inter é uma torcida de macacos. Porque antigamente, quando não existia racismo desse jeito, as torcidas se xingavam de nomes sujos, entendeu? Porco, nomes ruins de animais, né? Vacas, macacos. A torcida do Inter era a torcida de macacos, porque se comportavam de maneira animalesca. É a torcida de pessoas mais pobres.
Então, historicamente, a torcida do Inter era macaco. Aí, como o Aranha tava representando o adversário, a torcida tava num grito de macaco, macaco, macaco. E coincidentemente o Aranha tava lá. Ah, ela não quis. Ela juntou o racismo estrutural que ela tinha na cabeça dela com a cultura de xingar o adversário de macaco. Todo mundo que vinha jogar contra o Grêmio era xingado de macaco. Num coro, não era nem específico. Os torcedores se tratavam amigos, por exemplo. Sou um adolescente e meu amigo é colorado. Eu sou gremista. Ele me chama de porco e eu chamo ele de macaco. Um exemplo. Tipo, a gente chama aqui em Minas Gerais é homofóbico, que o cruzeirense é as Marias. E o atleticano é os fanáticos, os perdedor, o sofredor. O atleticano é sofredor, porque não ganha nada, entendeu? Cara, é zoeira de futebol. Eu não tô sendo homofóbico quando eu chamo um cruzeirense de Marias, aí é com você. Se você quiser fazer esse elástico mental pra entender, cara, e me prender, porque eu chamei um cara que é o camisa azul do Cruzeiro de Maria. Quando alguém me chama de Maria, sabe o que eu falo? Isso aí, cara. Aí, ou eu falo assim, você é sofredor, então, beleza? Pega aí. Pega na mão do cara e eu sou a Maria e ele é o sofredor. Aí eu posto uma história, tamo aqui, a Maria e o sofredor, e a gente se diverte. Eu faria isso, né? Pra você que se ofende, toma cuidado. Gol-se ao esportivo o entretenimento. Então, E aí entrou quando esse você. artigo pra isso. Aí você vai para uma zona cinza que você sai do camarada que está lá injuriando, obviamente, do camarada que pode estar provocando, chateando, porque vamos lá, dentro do humor, todo mundo aqui tem sua corrente, suas fãs, não sei o quê, mas tem uma galera, e a gente conhece todo mundo aqui, que é o humor para o humorista, que vai do Andy Kaufman, o Lenny Bruce, passando pelo Léo Lins, o Cássio Zogo, que é a galera que a graça é incomodar, a graça é chatear, a graça é não deixar barato. Então, Chegou num nível de humor que a graça dele, o humor dele, ele tá tão extremo aqui, ó, no humor, tem o humor aqui, ó, os caras do humor, que faz humor de criança, humor em sala de aula, palhaço, tem o cara do circo, o palhaço do circo, tem vários humor. E o cara se afastou tanto por pressão dessa galera aqui, inclusive, é uma coisa que se retroalimenta. O cara faz uma piada contra esse grupo, aí esse grupo afasta ele, e ele vai afastando. Vai chegando aqui e eles, cara, só. A graça dele é fazer graça com o que não pode ser brincado, com o que não pode ser feito graça. E o cara chega nesse nível e é tão engraçado quanto um palhaço. Se você abrir a mente, entendeu? tem uma galera que está na zona cinza sempre. Então, Nessa o zona. problema é que quando você joga a zona cinza para lei, você pega todo mundo, velho. Pega todo Mas, mundo. mas não é questão. É isso. que você A falou questão aí. não é tipo assim, igual tu falou, do estádio. Essa questão é importante falar. O Léo Lins não sofreu a condenação porque ele fez a piada no teatro. É porque ela foi jogada na internet. Não, mas peraí. Foi por causa da internet. Então, ele peraí, não- calma, ele calma. conseguiu fazer todos os shows. Ele postou o show, Não, lucrou com o show. Quando vai pra internet, é um bagulho público. É o mesmo bagulho do estádio. Até Pessoal, público, o bagulho é público. Pessoal, mas de qualquer E maneira. a lei também, Não, essa mas lei pera, existe há 50 anos. O que Não, aumentou eu foi tenho- esse adendo da Mas- injúria com mas, o pessoal, Rafael. Aí é um mundo interessante. É óbvio, né, que o agravante é a internet, mas aí você tira o direito das pessoas. Quando o Estado entra no meio, você tira o direito das pessoas de se ofender. E você vai falar assim, você tá ofendido. Sim, você deixa eu pegar o Léo Lins e prender pra você, porque você quer que ele seja preso. Então, deixa eu pegar o Léo Lins aqui e prender ele aqui, ó. Prendi pra você. Agora você não vai chorar mais. E ele continua passando necessidade, continua sofrendo racismo de verdade, continua sem segurança, continua sem educação, entendeu? Resolveu o problema? Não resolveu. Foda é que eles querem fazer leis que tapam buracos e parecem que estão agindo. Tipo a lei das bets lá, CPI das bets. Parece que estão trabalhando, mas não estão trabalhando. Os efeitos das leis que eles fazem não refletem a gente de uma maneira positiva. Ninguém, e eu digo, mesmo assim, de ninguém que eu vi defendendo, tava defendendo o direito do cara ser um racista, falando, não, a gente tá falando do show do Léo,
do espetáculo piada. do Léo, que tem um começo, um meio, um fim. Piada. Então, mas E a essa lei, piada, a lei calma, não, a lei não calma. pune, a lei não vai punir, a lei não vai punir a pessoa, não é o Léo Lins, não é o caráter do cara, a lei vai punir a ação. Não importa você falar, não, mas eu não sou racista, eu nunca falei nada racista, eu só falei Então, mas meu a amigo, questão- é a ação que você cometeu lá. A A lei questão- penal vai então, punir a a ação, questão- não é a a pessoa ou o questão é caráter. que- Não entendi. Ele quer dizer que a ação de postar nas redes sociais é o que eu falei. Ele não está só falando piadas. Ele está postando as piadas. Mas postar não é ser racista. Concorda comigo? Do mesmo jeito que ele fala uma piada que parece racista, não é ser racista, é diferente de postar uma piada racista, fazer uma piada racista, fazer um comentário racista dentro do contexto do show, não é não é postar, não é ser racista também não. Então eles confundem um pouco. Ele acha que só postar, se eu postar um meme racista, eu sou sendo racista, entendeu? Não tô sendo, tô postando. Olha que absurdo. O jornal faz isso. A ação, a questão é que a ação, ela tá dentro de uma peça de teatro, certo? O pessoal Que fala foi assim, publicado. você Que foi acha publicado isso engraçado? E solta uma das E qual é o piadas do Léo, problema, avulsa, certo? Isso é a mesma coisa, cara, de você pegar e falar assim, você acha que isso aqui não é racista? E falar uma piada do Léo, aquela da escravidão, aquela piada lá do... Não sei como é que eu não lembro exatamente. Os caras, a piada, eles reclamam, bababá, já tiveram... Vai dar um exemplo, mas ele não estudou o show do Léo. Aí é foda, né? Tá querendo defender o Léo e não sabe as piadas. Ah, velho. O negro. Vou falar de novo, né? Vou falar de novo. Ninguém assiste isso. Eu falei no Instagram. Reclama de não ter trabalho, mas na escravidão trabalhava e não reclamava. Se ela falar escravidão, o vídeo já vai ser derrubado. E não reclamar. Isso aqui não é. Se você pega isso. Cara, isso é um pedaço do show dele que tem um começo que explica por que o show é pesado, por que as piadas são assim. Ele tem um meio que ele vai falando por que ele fala todas aquelas piadas. E no final ele fala das pessoas que fizeram. Tem que chamar piada, o Bora Bill pra falar essa piada aí que o Nil não teve coragem. Tudo. Ele explicava absolutamente tudo do show. Aí você tira uma palavra no meio. Não, Tá ligado? Foi só uma piada. Não, mas pode ser assim, mas só se pra você, deixar claro. de qualquer maneira, tirar tá... contexto. É a mesma coisa que você pegar uma frase do Django e falar assim, peraí, um negro num cavalo? Não, Negro não pode subir em cavalo. Não, mas Abre aspas, fecha aspas, Quentin Tarantino. Show, é a mesma coisa, é tirar uma frase do não. filme. É claro. Não, mano. O show tem um contexto, Django, pô. O Léo não sobe. Beleza. O Léo Linhas pegou o show e postou. E o Tarantino fez o quê? Fez uma peça sobre escravidão, um filme sobre escravidão, e postou no cinema, todo mundo viu e vai processar o cara. Cara, é uma obra. A partir do momento que o cara cobra o ingresso, fecha o estádio, cobra o ingresso, aluga o teatro, divulga. Acabou, mano. O cara testa as piadas, as pessoas riram. Ó, o cara testa, ele vai num show de 5 minutos, que existe o show de teste, testa a piada, os caras ri. Aí ele vai, testa de novo, os caras ri de novo. Aí vai, aluga o teatro, ó, as pessoas já riram, aí eu acho que vão rir. Aí eles compram o ingresso, são cúmplices. Aí ele vai lá, apresenta, filma o show. Ele tem como ganhar mais dinheiro com isso, não tem? O mundo capitalista? Tem. Vai lá e posta o show. Tem os comentários, as pessoas gostando, compartilhando. E tem os jornalistas que fazem um desserviço, que é pegar isso, cortar, tirar de contexto e jogar para quem é sensível. O Léo não fez isso. E começa a despejar. Todo mundo aqui sabe Qual é o disso, todo mundo contexto da conhece. piada da escravidão? Porque O Django, você dá um exemplo do Django, você sempre dá um Ele exemplo tá- do Django. O negócio, quando você assiste o filme do Django, você vai falar, tem que prender o Leonardo DiCaprio. Não, cara. Tem que Não, prender quem não, teve a ideia. Já que sim, você não, sabe. Já foi dito. Já foi dito, Esse né? argumento já foi dito que o Leonardo DiCaprio Já, tinha que ser já falaram, preso já. por interpretar Não, o é isso que eu- papel de um não é o que eu tô- racista. De qualquer maneira, Aí mudou de acordo pra com a Quentin ideia da galera, Tarantino. teria responsabilidade também, porque ele leu o roteiro. Olha o nível do debate. O Nil tá falando que tem que prender, porque tá usando o argumento deles. O cara tá lá e não tá usando o argumento. Ele tá representando uma galera, a esquerda. O Santinelli e o... Esqueci o nome dele. Pedro Pan. Eles estão representando uma galera. Só que eles não estão usando os argumentos da galera, porque eles estão ao vivo no debate. Eles não vai ser burro de falar esses argumentos. Eu tô desmistificando aqui pra você. Eles não estão usando os argumentos que o povo está usando para condenar o Léo Lins, que é o argumento de que
o Tarantino teria que ter sido preso pela ideia de brincar com racismo no filme, entendeu? Existem peças de teatro onde existe a questão negro, questão racista na peça que trata dela. Para você tratar dessa peça com mais profundidade, existe um negro que vai sofrer racismo na peça. Para mostrar o tanto que é ruim, para passar o drama. E deveria, o diretor de teatro deveria ser preso. É só uma peça. Fora nos bastidores, o tratamento com o negro é normal, comum. Como se fosse qualquer pessoa. E na peça você tem que quem sofre. Se fazer uma peça sobre escravidão, vão ter negros que vão interpretar a escravidão como era naquela época. Vão ser chicoteados falsamente, vão ser xingados. Por aí vai. Aceitou e gravou. Então, tem que ir beleza. preso também. Não, mas calma aí, né? Se a ideia é crime e ele leu e aceitou, ele tem que ir preso. A ideia não é crime, ele não sabe foi por que a obrigado ideia a não é crime? interpretar? Foi. De acordo com você, tem que ir preso também. Propaganda pra nós. Legal? Máquina laser. Compraria. Fazem parecer que é muito melhor do que é, né? Esquece. Certo? A ideia não é crime. Eu nem sou, o Django- você nem sabe se eu sou a favor da prisão. né? Não. o filme do Django, De no acordo final, com o quem está contexto do defendendo a filme. prisão do Léo tem que ir também. O contexto do filme do Django, quando você assiste ele, mesmo tendo cenas de um cara tá sendo racista, botando um cachorro pra comer um negro escravizado, Certo. o contexto do filme no geral, Certo. ele tá corroborando com a ideia desse cara aquele personagem tá ali eu pra entendo, representar. eu Porque entendo, senão, eu pô, entendo o ponto que você é diz. isso, aquele filme, um dos filmes mais E por que que o importantes show da do Léo história do Lins não cinema tem não é contexto? passado mais. Nossa, Não, eu sei, mas porque é a mesma coisa que Nascimento de uma nação, depois você procura. Sim, é um eu sei filme que qual que é. tá ligado? Sei. A motivação do filme para ser feito, porque para você fazer um negro herói, o negro tem que sofrer escravidão e batalhar e conquistar a liberdade para você fazer um filme de negro herói na escravidão, concorda? E aquele ator negro, ele ganhou um Oscar por atuar daquele jeito, ele tem mérito. E você não vai proibir um filme desse só porque não pode falar de escravidão, entendeu? E o cara que estava interpretando o senhor do engenho lá, e vai ser feito o que com ele? Pro negro ganhar o Oscar, o diretor escreveu o filme pro negro ganhar o Oscar. Precisou do cara branco fingindo ser um filho da puta com ele. Isso é arte. A gente pode, inclusive, fazer um filme onde os negros escravizam os brancos em vingança. Isso é muito engraçado. Eu assistiria e daria muita risada. E foda-se. Mas o show do Qual é Léo o Lins tem contexto? contexto Isso é também, arte, meu é querido. contexto. Qual é o contexto da piada da escravidão? O show do Léo Lins tem um contexto. O cara Qual é pagou o ingresso, contexto o da show- escada? Qual é o contexto vai da ser das uma piadas? O contexto da. Ele contexto empurrar. é um show de stand-up. É um show de stand-up onde É ele o empurra cara essa linha empurrar o até o limite. limite. Até você se sentir desconfortável. Como o Jason Nick. Então, mas até o limite. Se a o lei do contexto seu é- país, o- se a lei do seu país considera Você vai julgar a lei. Se você empurrou o limite até depois da lei, você tá errado. Não, a lei tá errada. Todos sabemos disso. Que várias leis já tiveram exemplos de várias leis erradas que reformaram as leis porque o povo pressiona. Ó, tá errada, tá prendendo a gente. Sei lá, tá cometendo injustiça, tem que mudar a lei. Eles vão mudar a lei. tem um limite e ela passa, você vai fazer o quê? Aí, então, mas aí que eu tô falando. Eu sofro isso, mano. Eu tenho uma lei. Vamos lá. Então, Vamos lá. Ô, Santinelli, vem cá. Deixa eu Só só dar o uma. seguinte. Ah, A lei do nosso país já legalizou a escravidão. A lei do nosso país já teve censura para. Segundo a lei que ele tá defendendo, a lei já foi errada ao ponto de legalizar a escravidão, entendeu? Então você não deve seguir a lei, você deve seguir o que é justo, o que é o que faz sentido, entendeu? Tipo, você vai prender o Léo Lins por falar piada. Olha isso. Olha, você vai prender alguém por ela ter falado algo e um monte de gente riu e você não entendeu que só você que não tá entendendo a piada, que não tá achando graça. Esse é o ponto. Quando você vê uma piada e você não acha graça, a gente
fica calado e não ri. Porque o objetivo da piada é fazer rir. Se ela não faz rir, acabou a piada. E aí você não tem reação nenhuma. E a piada morreu, porque ninguém riu. Aí o cara não vai contar de novo, porque ela é ruim. E vai ter que fazer uma piada melhor. Sabe como é que você combate o Léo Lins? Não ria das piadas dele. Agora, você não pode achar ruim que tem gente gostando. Aí você vai no gosto da pessoa. Você não pode fazer sexo e achar que as outras pessoas não podem ser sadomasoquistas. E elas não podem, porque elas não devem. É contra Deus. Cara, elas podem fazer o que elas quiserem, inclusive crimes. Podem, elas não devem. Mas a piada tem um elemento que separa do crime, que é a fala. Apenas uma expressão com esse limite sendo empurrado para testar as pessoas, para testar. Esse é o papel do cara, é testar esse limite. E as pessoas não entendem. O cara tá cumprindo o papel dele. Inclusive, ele vai fazer piadas com a política para te ajudar. É difícil tentar te convencer de qualquer coisa. Eu tô tentando reagir a essa bosta aqui. Para desanimado. A lei do nosso país já proibiu balé de passar na televisão. A lei do nosso país já fez cagada pra caramba. Eu acho que a gente papou muito. Mas aí é uma lei que tá... Ó, Sérgio, deixa eu te dar um exemplo rápido aqui, né? Vamos discutir essa lei. Então. A gente foi... O seu Creyson, meu querido, foi candidato a presidente da República porque existia uma lei que proibia a gente fazer piada com os candidatos se não fosse igualitário. Então a gente não podia fazer no primeiro turno, só podia fazer no segundo. Teve um movimento, passeato, caramba, isso era uma interpretação da lei da justiça, mudou a lei para poder fazer piada durante a eleição. Qual é o problema de você... Você viu? A lei, os políticos mudaram a lei para não serem xingados durante a eleição, entendeu? Para ser igualitário. Por exemplo, eu não podia fazer piada com Lula e sem fazer do Bolsonaro. Mas é os dois, a gente sabe que vai ganhar. Eu vou fazer piada só com os dois. Vou fazer piada com a Moedo, com o Padre Kelmo. Entendeu? Não vai ter a mesma relevância. E os comediantes sabiam disso. O que os políticos fizeram? Ou você faz piada com todo mundo, ou você faz piada só no segundo turno. A hora que os caras chegar lá pra você fazer piada com os dois. O que eles fizeram? Eles elegeram um cara da comédia pra fingir ser um candidato. Eles se elegeram, sabendo que ele ia perder. E zoaram ele fazendo paródia com os outros. Genial, cara. Defender a lei tão justamente é que na próxima eleição que mudar para um cara de direita e prender o Gregório do Vivier porque fez piada com aborto, sei lá, com a puta que pariu, religião, a gente tá deixando na mão. Não, então, entendeu? É isso que eu tô falando. A lei fala de religião, eu faço piada com religião. Se alguém vier me processar e me condenar, eu tô cagando, eu tô sabendo o risco do que eu tô fazendo, mano. A gente é comediante, a gente sabe o risco. Dane-se! Peraí, ó, Cecília. O cara botou na internet. Dane-se. Não, dane-se não, porque a lei falou. A lei é o bagulho. São comediantes ruins tentando justificar alguma coisa. Eu não sou ninguém. O outro pior tá reagindo. Não sabe reagir, não sabe fazer podcast. Tá xingando os comediantes de ruim. Santinelli. Eu acho que eu nunca vi. Cara, eu sou muito enviesado em relação ao Santinelli. Eu nunca vi piadas dele. Tipo assim. Isso aqui tá chato. Então vamos ver aqui, ó. Santinelli. Santinelli. Piada. Último pra gente ir embora. Eu sei que tá chato. Também tô cansado. Eu acho que o problema é justamente que o Santinelli não posta suas piadas. Agora, professor de história, esse tá fudido. Vai ser a pior profissão no Brasil. Talvez já seja. Mas no futuro vai ser muito difícil. Como é que vai explicar essas coisas para pré-adolescente, pô? Essas coisas que pra gente é só meme, engraçado. Vai ter que olhar na cara dos alunos e falar: então, alunos, em 2022 nós tivemos uma eleição extremamente polarizada. O lado perdedor, que foram os bolsonaristas, não aceitaram o resultado da eleição. Heitor Bisneto, levanta a mão. Mas não aceitaram a que ponto? A professora liga o slide e mostra a imagem. Aqui, ó.
É uma pergunta que um aluno não faria, mas aceitaram a que ponto? É um argumento só para ele jogar a próxima piada, né? Caramba, isso não foi nenhuma piada, mano. Cara, tá pior que eu. Quer dizer que eu posso ser comediante desse jeito? Ruim desse jeito? Eu não quero humilhar o cara, mas no show do Léo Lins, pode ser ruim as piadas, mas a cada 30 segundos tem uma piada. É um cara especializado em fazer piadas curtas, ó. O cara demorou aqui quantos minutos? 44 segundos para fazer uma piada, mostrar uma coisa que tá no contexto do show. Eu não sei o que que tava lá. Eu acho que era símbolos do golpe dos bolsonaristas. Então ele quis passar que tava os direitistas não aceitaram. Eu não sou direitista, mas os direitistas não aceitaram a, a eleição e por isso fizeram isso. Cara, os elementos. Quando eu componho música, meu desafio é usar elementos que sejam reconhecíveis por todo mundo, para ficar clara a minha intenção. É difícil. A piada é a mesma coisa. O cara vai falar, isso aqui, ó. A piada não pode ser isso aqui, ó. Tem que ser cacetete. Usaram cacetete, usaram bomba atômica, usaram gás, usaram cocô, usaram algema de sadomasoquista. Aí a piada vai ganhando mais profundidade, né? É ruim. Só ruim. Mas eu cansei. Mais um Despretém Show. Fazer o quê? Olha, eu tô um tempo aí pra pensar. E essa merda que saiu. Mas é isso aí. Valeu. Até a próxima. Comenta aí o que que você acha da prisão do Léo Lins, se é justo, se não é justo. Eu não acredito que eu tô falando isso, cara. Toda vez que eu começo a falar, eu começo a... Cara, fingir é muito dolorido, velho. É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado. Deixa o like, comenta aí, tal. Compartilhe com os amiguinhos. E até o próximo Desfrutem Show. Espero vocês ansiosamente, hein? Meus amores, eu amo vocês do fundo do meu coração. Uhul! É isso aí, deixa o like.